André, eu conheço já? Acho que não. Bom dia a vocês que estão acompanhando a gente aqui pelo nosso canal Cá Entre Nós no YouTube, também pelo Facebook. É a nossa estreia hoje. Eu estou ao vivo. Creio que sim, vocês vão concordar comigo, creio que sim. Eu estou ao vivo com a mulher mais aguerrida da política piracicabana no momento, com uma atuação brilhante, intelectualizada e combativa. Não é vereadora de primeira viagem, é vereadora já com vários mandatos consecutivos, uma trajetória longa. A gente vai conversar um pouco com uma das mulheres que estão inspirando outras mulheres a continuar na luta. E por conta dessa forte atuação, por conta de opiniões firmes, a nossa convidada de hoje, a vereadora Raide Almeida, está sofrendo, claro, muitos ataques, é vítima de machismo, sexismo, violência política, e não somente entre os homens. Ela também sofre esse tipo de violência, também de mulheres. Obrigada, Rai, pela presença aqui hoje. Eu sei da sua vida corrida. Obrigada, Carol. Um bom dia para você, um bom dia para o André, que está aqui conosco. Bom dia para minha amiga e que está lá no gabinete, a Fátima Mones, que está aqui conosco. Quero agradecer e que privilégio estar estreando aqui no seu primeiro programa. Obrigada. Eu que agradeço o seu convite. Eu sei da sua agenda atribulada, Rai. Eu sei da sua dedicação, vida familiar também. Eu sei o quanto você toma a sua agenda com os seus compromissos. Então, o seu estar aqui, a sua generosidade de estar aqui conta muito para nós e para quem está assistindo, eu tenho certeza. Você sabe, Carol, você está falando, ontem eu fiquei o dia inteiro fazendo faxina. Porque eu precisava entrar numa faxina, porque fiz uma mudança e estou entregando a casa que nós morávamos. E aí uma pessoa falou assim, mas vereadora faz faxina? Vereadora faz faxina, vereadora limpa jardim, vereadora faz comida, vereadora chora, vereadora tem sentimentos, vereadora sofre com a dor do outro, se coloca no lugar do outro, e vereadora participa de greve, participa dos movimentos sociais, participa na defesa de moradia para as populações mais carentes, aquelas que estão sem habitação. Sim, mulher, ela é múltipla, participam de várias coisas. Diferentemente dos homens, que quando faz uma tarefa, André, permita-me, mas homem é assim, homem quando faz uma tarefa é só aquela. E nós somos capazes de fazermos múltiplas tarefas e muitas delas, às vezes, ao mesmo tempo, né? A gente manuseia fogão, manuseia máquina de lavar roupa, manuseia as crianças, o cachorro, e a gente trabalha desse jeito, e eu confesso... Você é assim lá no gabinete também, Rai? Múltiplas tarefas? Lá na verdade, às vezes, a nossa assessoria, a quem eu quero agradecer imensamente o trabalho da nossa assessoria, eu tenho lá o Paulo Borges, que é nosso chefe de gabinete, o Alexandre Bragion, a Lina, a Gifo e a Fátima. E, na verdade, às vezes, eles falam, você precisa parar um pouco, você precisa descansar. Mas nós não temos tempo para descansar. A sociedade está tão necessitando de tanta coisa e nós perdemos tantos direitos que nós não podemos não podemos parar, não podemos dar o luxo de parar e não podemos... nós precisamos superar o cansaço, porque também nós... é meio que um movimento de superação do cansaço. E tem hora que a gente está muito cansada. Eu sei. Mas a gente não... ontem mesmo o Alexandre falou assim, você precisa parar um pouquinho para você descansar um pouco, porque você está muito cansada. E, às vezes, até o raciocínio falha, porque você fica muito cansada, mas a gente precisa superar o cansaço nesse momento que nós estamos da política nacional. Nacional, né? O Rai, tem uma frase do Bob Marley, eu vou compartilhar com vocês depois. Ele fala, os maus não descansam um dia para deixar o mundo pior. E eu que quero deixar o mundo melhor, como que eu posso descansar? Exatamente. E aí, assim, ela fala mais ou menos isso, sabe? E eu penso a mesma coisa. Eu tava falando um pouquinho antes de você chegar com a sua assessoria, eu tava dizendo, olha...
Como é que eu tenho momentos que eu tô cansada, que eu quero cuidar da minha vida, que eu quero fazer alguma outra coisa? Como é que eu vou parar se eu olho pra Rai e falo, não, mas a Rai vai. Não, mas a Rai aguenta. Não, mas a Rai tá indo, a Rai tá segurando o rojão. A gente também tem que... A gente se mira no exemplo de vocês, que tem uma trajetória e poderiam agora diminuir um pouco a marcha, mas ainda aceleram e estão firmes. A gente se mira em vocês e segura então, vocês estão inspirando pessoas. Eu me conheço na luta, ingressei muito cedo na luta, mas eu me lembro já desde criança, muito criança mesmo, Carol, eu via algumas coisas acontecendo ao meu redor que eu falei assim, não, isso não está correto, isso eu não posso aceitar. E tanto que eu trabalhei, por exemplo, 7 anos de idade, quando tinha uns 7 anos de idade, eu trabalhava numa casa que eu cuidava de crianças da minha idade e menores do que eu. E eu ficava olhando aquela situação, eu falei assim, gente, isso não está certo. E eu era uma patroa muito opressora. E aí, lógico, eu não aceitava isso. E assim como... E também, assim como outros lugares pelos quais eu passei, porque você limpar a casa do outro, limpar o banheiro do outro, cuidar da casa do outro, não é fácil, é uma tarefa bem difícil, porque você entra naquele lugar. E aconteceu, por exemplo, de patroas, eu era uma criança, comprar chocolate, escondia o chocolate de mim, não me dava um pedaço, sabe? Ou então tinha abuso, teve também essa coisa de abuso de filho de patroa que meio que abusando, e eu não aceitava, tanto que meu pai um dia disse para mim assim, minha filha, você vai passar em todas as casas dessa cidade. E eu falava, pai, enquanto alguém não me respeitar, eu não vou aceitar o desrespeito, porque eu entro na casa da pessoa, eu vou cuidar das tarefas daquela casa, e aí como que eu não vou ser respeitada? E eu acho que, então, desde muito cedo, eu fui, assim, bastante resistente e fazia o confronto, porque eu não aceitava esse tipo de injustiça, esse tipo de relação, que é uma relação desrespeitosa, é uma relação que não reconhece o outro como a si mesmo. O fato de alguém estar na casa de alguém fazendo aquele trabalho, ela é igual àquela pessoa. E meio que, apesar disso, mas parece que fica cheio de dedos. Você não pode sentar naquela mesa para comer junto com aquela família, você tem que comer lá num canto. E aí depois, você pode comer lá que você fica mais à vontade. E eu falava, não, eu não fico à vontade naquele cantinho, eu não estou fazendo... Por que eu tenho naquele canto, que é o canto de despejo, que colocam todas aquilo que é dispensável da casa, e aí é lá que você vai mandar eu comer? Não, eu quero comer nessa mesa. Por que eu não posso comer nessa mesa? Se eu venho aqui fazer a sua faxina, e aí eu não posso comer nessa mesa? Não. Aí, você está com nojo de mim? Então, eu não sirvo para fazer a sua faxina, não sirvo para limpar a sua casa. Então, acho que fiz muito esse tipo de enfrentamento, de contestação, e creio que estou no caminho certo. E continuo na minha luta até hoje. Já tem aí décadas de trabalho, de luta, mas não vou parar. E eu acho que a luta, só a morte faz com que nós saiamos da luta material. Mas a gente vai, talvez, não sei como que vai o outro espaço, né? A gente não conhece, mas eu acredito que lá também do outro espaço a gente vai continuar defendendo aquelas pessoas que mais precisam. Rai, antes de eu entrar um pouco nessa pauta das domésticas, eu estive esses dias no Sindicato das Funcionárias Domésticas e me disseram que você está atuando lá, está acompanhando os abusos, o trabalho que é feito no sindicato. Antes de eu entrar um pouco, você começou a contar da sua trajetória. Eu queria saber um pouquinho como é que a Rai entrou na política. Eu sei que a Rai também atuou em outros espaços que não são só Piracicaba. Conta um pouco para nós da sua trajetória. Bom, a minha militância na política, ela começa no final dos anos 70. Eu entrei na DEDINE,
Bom, acho que antes eu trabalhei no comércio, trabalhei de empregada doméstica, trabalhei no comércio de balconista, não sei se você não se lembra, trabalhei na Briveste, eu trabalhei na Casas Portuguesa, então eu trabalhei em algumas lojas, né, de referência aqui na cidade, lá nos idos anos 70, trabalhei no Hospital dos Plantadores de Cana, trabalhei de doceira, eu fui doceira. Então você tem mão boa, então. Ah, tenho mão boa, eu gosto de fazer doces. Leva doce lá, Fátima? Não dá tempo. Não dá tempo de fazer, né? Não tenho tempo. Hoje, na verdade, quem toma conta da cozinha é meu companheiro, o Manuel, que é meu companheiro escudeiro. É o argentino. Ele faz alfajor? Ele não faz alfajor, mas faz outras coisas bem gostosas. Mas ele também sabe fazer alfajor. Então, daí eu fui trabalhar, né, nesses estabelecimentos e em 1977 eu entrei na Dedini. E a grande escola, para mim, da política foi a Dedini, metalúrgica. E logo no início que eu entrei na Dedini, foi ali que eu senti a diferença de classe, que eu fazia parte da classe trabalhadora e tinha uma classe que não era a trabalhadora que usufruía do trabalho nosso para dar mais-valia. Foi ali que o meu entendimento. E quando caiu essa ficha, eu falei, nossa, gente, por que é este mundo? E a gente precisa fazer alguma coisa. Tanto que em 1978 teve uma greve dos metalúrgicos, e essa greve, inclusive, ela foi em âmbito nacional, mas com grande peso no ABC, porque, ao mesmo tempo que ela tinha uma pauta financeira, econômica, mas ela também tinha uma pauta que era contra a ditadura, porque em 1978 nós estávamos, tinha uma luta para a redemocratização do país. E, naquele momento, eu me vi inserida dentro do movimento dos metalúrgicos. Inclusive, eu aderi à greve lá em 1978. Fui a única mulher que fiz greve naquele momento. Eu trabalhava no administrativo. E, inclusive, o meu chefe, à época, disse, mas você pode ser mandada embora. Eu falei, eu não nasci dentro da Dedini. Então, eu vou para a luta, porque eu não vou ter coragem de receber qualquer benefício que foi o outro que lutou. Eu quero fazer parte dessa luta. E quando nesse momento, também que eu participei da greve, foi a primeira greve da qual eu participei, e ali me despertou um espírito de luta e que eu precisava participar e fazer algo. Então, eu fui participando de coisas, eu entrei no movimento de mulheres, porque também tem um dado da minha história que eu me casei quando tinha 19 anos, que eu passei por violência doméstica, e ali também eu fui compreender compreender o que significava aquela violência que eu tinha sofrido lá em 1974. E então aí eu fui entrando, eu entrei no movimento sindical, e dentro do movimento sindical eu comecei a fazer o trabalho de luta das mulheres, que as mulheres precisavam participar desse espaço, que era um espaço extremamente masculino. Tanto que depois eu venho para o PT, foi logo no início aí do PT, que surge o PT, eu começo participando do PT e me filio ao PT em 1984. Aqui você é uma das fundadoras aqui de Pira? Eu participei desse momento da organização do PT, né, juntamente com outros companheiros, mas eu me filio em 1984 no PT, mas eu faço parte dessa história. E eu tenho uma gratidão ao Partido dos Trabalhadores. Porque foi também no Partido dos Trabalhadores que daí eu vou entender como funciona a sociedade. E que essa sociedade, ela tem composta por duas classes. Tem uma classe que ela é a classe que oprime, que é a opressora, e a classe trabalhadora que trabalha para garantir todas as benesses dessa classe operária. E a gente está o tempo todo numa quebra de braço, né? Os trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários, e os donos do capital querendo pagar menos. E ali eu vou entender o que é mais-valia. Ali foi quando eu fui ler Marx, e aí eu vou entender o que é mais-valia para os trabalhadores e a mais-valia para a classe empregadora, né, para a classe dominante. E aí eu vou entender também
o que significa a nossa participação para que nós podemos melhorar. E vou entender, inclusive, como funcionam os meios de produção, que os meios de produção eles não têm vida se não tiver a força de trabalho. E até entender o que é mão de obra e o que é força de trabalho, porque também o capital não denomina força de trabalho, fala mão de obra. E eu não uso só as minhas mãos para o trabalho, eu uso todo o meu corpo, eu uso o meu intelecto, meu físico, para exercer uma tarefa em qualquer lugar. E aí, até uma forma de desqualificar essa força de trabalho, o empregador, né, aí, lógico, a literatura que é escrita, e acho que o Marx trabalha muito bem isso, ele vai dizer que o empregador, os donos do capital vai dizer que paga a nossa mão de obra. E a nossa mão de obra paga só uma parte dessa mão de obra e não paga todo esse trabalho que o corpo exerce para desempenhar aquela função. Então, eu vou entender tudo isso, eu vou estudar, eu vou fazer fiz vários cursos de formação política, econômica, e aí vem aí a minha formação, e aí, em 1988, eu fui fazer Direito. Eu tinha feito um curso anteriormente, que era o curso de Ciência, licenciatura em Ciência, que foi lá em 1978, eu fui fazer o curso de licenciatura em Ciências, e depois, em 1988, já com uma bagagem teórica e de militância, eu vou fazer o curso de Direito achando que eu ia fazer justiça. Eu queria fazer justiça. Eu queria defender os trabalhadores. Eu achava que o direito era um instrumento, um caminho pelo qual nós poderíamos fazer a defesa da classe trabalhadora, daquela classe da qual eu fiz e faço parte. E aí eu fui fazer Direito em 1988 e também saí candidata a vereadora, que aí me elejo, né? Fui primeiro mandato lá em 1988, a primeira mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores, a primeira mulher operária, que nesse período, né, eu estava recém-demitida da Dedini, porque no momento a Dedini me demitiu, porque eu fazia muito barulho lá dentro, incomodava muito. E daí, em 1988, sou eleita vereadora, concluo o curso de Direito também com o primeiro mandato, depois eu me reelejo em 1992, e daí fico até 1996. E daí eu saio dos mandatos, mas continuo. Em 1997 eu vou advoguei para o Sindicato dos Professores, e aí faço essa advocacia trabalhista na defesa dos professores. E depois, em 2001, quando o Machado se elege prefeito, eu vou para a Coordenadoria da Mulher, na gestão do Machado. E daí, em 2011... eu fui convidada para participar do governo da Dilma, e aí fiquei de 2011 até o golpe em 2016. Acho um pouquinho isso. É uma longa trajetória de muita experiência, né? Então, você está no seu terceiro mandato, né, Raia? Estou no terceiro mandato, depois de 24 anos, né? Porque o meu último mandato foi em 1996, e aí eu volto em 2020, sou eleita. Então, depois de 24 anos fora desse espaço do Legislativo, retomo. E aí estamos no mandato, um mandato aguerrido, um mandato contestador, um mandato que tem uma pauta clara, que é na defesa dos direitos humanos. E aí nós estamos aí fazendo toda essa discussão no interior da Câmara Municipal, e aí as pessoas acompanhando, sabendo todos os enfrentamentos e o que nós estamos sofrendo de violência política dentro da casa, desta casa que nós defendemos, uma casa que defende os direitos, a igualdade, tem a representatividade popular de todos aqueles que compõem a casa, mas o que nós temos sofrido por conta de uma posição política de esquerda e pautada pelos direitos humanos e contrapondo, inclusive, a política do governo local também. A gente tem feito uma oposição
e isso tem trazido bastante incômodo. Mas nós não viemos para passar o pano, nós viemos para fazer aquilo que nós acreditamos que devemos fazer e ocupar esse espaço. E as mulheres precisam ocupar esse espaço. Nós somos mais de 50% da população. E nós precisamos ocupar esse espaço, no mínimo, a paridade. Meio a meia. A gente precisa no lutar, mínimo, né? No mínimo. O Rai, eu estava fazendo um levantamento aqui. André, a Câmara Municipal de Piracicaba, ela vai completar 200 anos de existência esse ano. E nós tivemos 62 vezes que a Câmara foi renovada. Ela se renovou 262 vezes. Desde que ela começou a funcionar, Rai, há 200 anos, nós só tivemos 16 vereadoras mulheres na história da Câmara de Piracicaba. E quando você diz que está sofrendo violência política, eu constato, eu acompanho as sessões da Câmara. Eu queria que você contasse um pouco dos desafios que você sente lá dentro dessa violência oriunda dos homens, mas que também você sofre por parte de algumas mulheres. E quais são os desafios que a Procuradora da Mulher do município de Piracicaba está sofrendo agora para fiscalizar e aplicar as políticas públicas para as mulheres, já que você tem uma ampla experiência, você atuou nessa pasta no governo federal? Bom, primeiramente, nós precisamos dizer que esse espaço da política é espaço que sempre foi de domínio do masculino. Portanto, quando nós, as mulheres, entramos nesse espaço, a cada uma que entra é retirada de um homem. Então, isso cria um incômodo, que é a perda de poder dos homens. Então, lógico que isso tem um incômodo, mas não é só isso. O que nós temos é você também, quando nós entramos nesse espaço, é você quebrar uma estrutura machista. É você quebrar uma estrutura patriarcal. E você fazer esse debate internamente, é você fazer esse enfrentamento. Em 1989, no primeiro mandato, quando eu cheguei na Câmara dos Vereadores, eu era a única mulher numa Câmara de 21 vereadores. Eu era a única mulher. Não tinha banheiro para as mulheres. E ali, então, nós já fizemos um enfrentamento, porque nós precisamos ter um banheiro. Isso, Rai? Em 1989. Já não tinha banheiro para as mulheres, nem tinha. Visitas, nem eleitas. Não tinha. E como é que vocês faziam? Então, aí daí, nesse momento, nós reivindicamos que nós deveríamos ter banheiros. E aí nós tivemos um banheiro para as mulheres. Então, já em 1988, nós fizemos isso. Embora nós tivéssemos tido anteriormente a vereadoras, nós tivemos, antes de mim, teve a vereadora Adele Bach. Adele, lembra da Adele? Uhum. Teve a Adele e teve também a vereadora, ela chama, acho que, Tereza, se eu não me engano, que já foi lá nos idos 60 que ela foi vereadora, mas não levou essa pauta das mulheres para frente, não levou essa pauta. E nós entramos e iniciamos esse debate das mulheres. Inclusive, quando eu falava na sessão camarária, lá em 1989, grande parte dos vereadores saíam da sala. Meu Deus! Saíam da sala, porque era uma mulher falando. E isso era como se fosse... E uma mulher, e era uma mulher oriunda da classe trabalhadora, uma mulher de esquerda, uma mulher nordestina, e uma mulher que falava da violência contra a mulher. Então, tinha isso. Mas isso permanece até hoje, Isso permanece, né? Até hoje. Você sabe que parece que acentuou? Ao longo do tempo, parece que piorou, porque por essa legislatura, o que eu tenho visto nessa legislatura, não teve, por exemplo, na legislatura lá de 89 a 92, de 93 a 96. Tinha, era meio assim, mas parece que as pessoas tinham mais cuidados. E agora as pessoas, os vereadores acham que eles podem falar qualquer coisa. Então, assim, é uma violência que ela é explícita. Eles gostam de ser violentos. Era velada. Tinha uma violência, mas era velada. Não poucas às vezes você percebia que eu tinha um preconceito com relação à mulher. Mas como você fica até de madrugada só no meio de homens? Sabe? Uma leitura meio
preconceituosa, porque é mulher no meio dos homens, o que essa mulher está fazendo aí, sabe, essa coisa? E nós fomos rompendo isso, tanto que depois de 1992 foram eleitas mais 2 mulheres. Depois de 93 a 96, nós éramos 3 mulheres. Depois, se eu não me engano, acho que depois de 97 a 2000, eram 5 mulheres. Nós chegamos a ter 5 mulheres na Câmara Municipal. E hoje nós temos 4. E eu tenho dito, Carol, e eu não sei se você concorda, não basta ser mulher. Não basta ser mulher. Porque nós temos umas mulheres que reproduzem esse comportamento e essa visão de mundo machista, que embora elas até às vezes fazem, não, eu defendo as mulheres, mas elas estão defendendo este modelo de sociedade. E a gente ouve algumas manifestações que são bem complicadas, a forma como se reportam a questão das mulheres. E então nós temos dito isso, assim, nós queremos ampliar a nossa representatividade na Câmara, mas nós queremos que mulheres sejam defensoras das nossas pautas, que nós façamos das nossas pautas defendidas na Câmara. E as mulheres também, algumas delas meio que colocam como natural. Mas as mulheres sempre teve esse papel. E não tem nenhum problema de dizer assim, nós nascemos para ser submissas. E quando eu falo que nós somos submissas, eu não estou dizendo que eu sou submeto ao meu marido, estou dizendo que eu estou em paridade, não é verdade. Quando eu estou dizendo que eu sou submissa, eu estou dizendo que eu submeto ao poder masculino, que é esse homem, que também é o que manda, é o que determina, que tem o controle, que tem o poder econômico, é o que define o que vai fazer aqui, o que vai defender ali. E aí eu me submeto. Quando é a paridade, eu participo, eu discuto de igual para igual. E você acha que eu não discuto com o meu companheiro? Lógico que eu discuto. E é preciso discutir. E isso não significa que eu quero sobrepor ao meu companheiro. Na verdade, quando eu faço debate com o meu companheiro, em alguns aspectos, e eu tenho um companheiro que a gente divide de igual para igual, mas tem horas que a gente dá uma mancada. E eu falo, olha, a gente está na mesma, igual. E não tem um que sobrepõe o outro. A gente tem direitos iguais, precisamos ter oportunidades iguais, e um não tem que se submeter ao outro. Portanto, esta pauta das mulheres, Carol, é uma pauta que nós precisamos. Parece que é simples, mas não é simples. Ela é muito complexa. E a gente precisa ter um olhar para isso, e precisamos ter também formação para compreender o porquê as mulheres estão nessa condição na sociedade, na política, e, inclusive, ficar quieta diante de uma violência de uma violência política que uma das parceiras sofrem dentro da Câmara, mas não é só a Câmara de Piracicaba, isso é em nível nacional e nas diferentes esferas, seja na estadual, seja também no Congresso, as mulheres têm sofrido esse tipo de violência política. Então, em todos os espaços que nós ocupamos e estamos, Carol, Fátima, André, nós sofremos a violência em diferentes aspectos, porque é como se nós aquele lugar não fosse para nós. E o lugar de mulher no espaço privado, mas também no espaço privado você sofre todo tipo de violação de direitos. E o Estado, ele é violador de direitos também, que a gente precisa colocar isso. Porque quando, por exemplo, salários iguais, salários diferentes para a função, mesma função, ou mesmo quando, por exemplo, a ausência de moradia, a saúde, a educação, que, por exemplo, você não pode discutir
a relação de gênero, você não pode discutir a política de gênero na educação, você faz uma formação para a submissão. E nós precisamos romper com isso. E nós precisamos dizer que as mulheres, elas têm diferenças biológicas, mas nós temos direitos iguais e a gente precisa discutir. E aí, lá na escola, é o primeiro lugar que as crianças precisam ter essa formação. Que a minha formação biológica, a minha identidade biológica não pode interferir no meu direito. As diferenças biológicas, elas têm que serem enaltecidas e não tido como um fator diminuidor. Um fator diminuidor. E lá na escola, nos brinquedos, quando você já divide brinquedos, menino com esse brinquedo, menina com aquele brinquedo, menina de azul, menina de rosa, menino de azul, você já vai educando essa criança para a submissão. E nós queremos educar as crianças para que elas sejam crianças respeitadas as diferenças, mas com direitos iguais. E isso não significa que nós queremos mudar as mulheres, sobrepor aos homens e a gente fazer uma sociedade... Quando fala, mas eu sou contra o feminismo. O feminismo é exatamente aquelas que defendem uma sociedade igual. E feminismo não é o antagônico de machismo. Não é o antagonismo de machismo. Rai, imagina a dificuldade que você está tendo para avançar com as pautas que defendem as mulheres na Câmara, você como procuradora, e estou imaginando o desafio que você está enfrentando como a dirigente da CPI da Águas do Mirante. Claro, se você hoje preside a CPI da Águas do Mirante, é por causa do seu conteúdo, da sua experiência, seu conteúdo intelectual. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que está, quantas CPIs hoje funcionam na Câmara, estão instauradas na Câmara de Vereadores, e como é que está o andamento dessa CPI em específico, que é a que você preside, né? Isso. Bom, primeiramente, com relação às políticas públicas para as mulheres, nós temos tido muitas dificuldades. Quem acompanhou já no início de 2021, quando nós chamamos aquela audiência pública, que era para discutirmos as políticas públicas das mulheres, a Câmara Municipal rejeitou inicialmente, e a gente daí... Por conta da nomenclatura. Por causa da nomenclatura e porque a gente dizia que era na verdade, uma audiência pública, que nós íamos discutir a questão das políticas públicas de gênero, e elas eram transversais. E aí um vereador, maliciosamente, maldosamente, como se não soubesse o que era transversais, né? Fez toda aquela polêmica, e também a questão política de gênero, porque gênero, quando nós estamos falando de gênero, nós não estamos falando só de sexo masculino e sexo feminino, nós estamos falando das identidades, né? E aí eu posso ser uma mulher, mas eu posso ter uma identidade com um sexo diferente do meu e vice-versa. Então, eu tenho uma identidade de gênero. Eu posso ser mulher, mas eu tenho uma identidade com gênero diferente. E isso tem tido toda uma discussão sobre essa questão, e aí, inclusive, veto a essa discussão das identidades de gênero e a necessidade das políticas públicas de gênero. Então, teve todo esse problema. E nós temos dificuldades de levar à frente as nossas pautas, Carol, porque também nós temos um governo que não está comprometido com essa pauta. E aí, nesse sentido, nós, desde 2001, nós apresentamos para o senhor prefeito a pauta, e aí e essa pauta que nós construímos foi para além das procuradoras, foi constituída com a rede de proteção e de atendimento e proteção à mulher, então foi construída juntamente, e não de agora também, já vem lá de 2017 a construção dessa pauta, e que nós apresentamos ao senhor prefeito, e até agora não teve essa agenda. Então, a gente tem essas dificuldades. E também E aí, em compensação, a gente pode detectar, Rai, que por não ter essa agenda com vocês, você percebe que
muitas das pontas que ligam o elo, que atendem as mulheres, elas não estão conectadas, né? A gente vê, nós temos informação de que o CRAM hoje não está atendendo na plenitude o atendimento psicológico. A gente sabe da deficiência do Conselho da Mulher, que agora, depois de quase um ano, ele vai ser novamente instituído. A gente sabe da Delegacia da Mulher, a gente sabe do IML. Então, essa falta de diálogo, ele não conecta os agentes que fazem o combate e o atendimento, né, às mulheres, né? Eu acho que tem alguns momentos que a rede se mobiliza. Tem alguns momentos que elas são ações individualizadas. Inclusive, por exemplo, quando nós discutimos a pauta do 8 de março na rede, nós entendemos que seria uma pauta única, uma agenda única, né, construída a várias mãos. E aí você percebe que cada um vai fazendo na sua área, né? Isso enfraquece, né? E aí isso enfraquece, porque quando a gente trabalha em rede, é você pensar na rede em todas as ações. Nós tivemos uma mobilização forte agora, no caso que veio de uma garota, a Júlia, né? Que veio para a rede, e aí teve toda uma mobilização, mas você percebe que isso a gente poderia ter evitado isso, né? Então, eu acho que tem alguns gaps nesses trabalhos. E o CRAM trabalha com todas as dificuldades. E aí eu faço uma crítica, inclusive, aos governos de esquerda também. A gente também não dá para simplesmente achar que os governos de esquerda também são o suprassumo do comprometimento com a pauta das mulheres. Eu acho que são mais sensíveis. Mas também, quando a gente vê, por exemplo, nas políticas públicas das mulheres, sempre elas são as que menos recurso têm, menos estrutura, e a gente tem trabalhado com essas contradições. E é por isso que a gente tem que estar na frente e discutindo. Olha, nós queremos mais, nós queremos orçamento público, nós queremos equipes com a capacidade intelectual e formação para desempenho, para, na verdade, pensar, elaborar e implementar as políticas públicas de forma intersetoriais. Então, a gente precisa fazer isso, e nós temos que fazer esse debate. E eu não tenho nenhum problema de dizer que meu partido também é um partido machista. E que a gente, o meu também. E que a gente faz esse debate internamente, faz esse enfrentamento. Mas aí os de direita são mais machistas. Pior. Então, a gente precisa fazer também essa diferença. Eu acho que a gente tem esse enfrentamento, nós temos dificuldades, porque nem sempre, Carol, e aí tem as divergências, porque, de repente, o meu ponto de vista do feminismo, do movimento de mulheres, eu acho que nós temos que falar movimento de mulheres e temos que falar do feminismo, porque nós temos um movimento de mulheres que ele é autônomo, independente, que faz toda essa discussão, e dentro do movimento de mulheres tem feministas e não feministas, que a gente precisa trabalhar também com esses pontos de vista de diferenças, né? Nós precisamos fazer isso. E aí nós estamos lidando com essas... o que é comum? Então, a gente trabalha, olha, nós temos uma tática, aquela pauta que é comum, vamos construir juntos. Aquelas que nós temos divergente, não vamos discutir, porque senão a gente não avança. A Delegacia da Mulher trabalha com todo tipo de problema, de carência, em todos os sentidos, seja do ponto de vista físico, né, do prédio, até os recursos de pessoas. Então, é muito complicada lá a DDM e a IML. Por quê? Porque não está na pauta dos nossos governantes a questão das mulheres. Não está. Eles vão me falar agora na campanha de 2022, assim como já falam nos outros, a gente tem que falar das mulheres, a representatividade das mulheres, mas só fica no discurso. Depois, na hora da implementação, não é feito. A gente acha que não tem uma candidata ao governo de São Paulo que é mulher, né? Até agora, pré-candidata. E a presidência só tem... teoricamente, a Simone, né? Por enquanto, né? Simone Tebet, né? Então, difícil para nós, hein, Rai? E do governadora, nós temos uma mulher. E sofre todo tipo Só uma do Rio Grande do Norte, né? Do Rio Grande do Norte, que é a Fátima. E aí, assim, e sofre todo tipo de violência política. Porque é uma mulher, e aí parece que sempre as mulheres são incapazes de estarem nesse espaço. Quando nós falamos alto, é porque nós somos descompensadas.
Quando a gente contesta, a gente é quando briguenta. É briguenta. Nossa, mãe, quando você usa o microfone, mais você gosta do microfone, né? E não falam isso para os homens. Não falam isso para os homens. Então, isso me incomoda muito. Muito, a mim também. Eu tomei isso aí numa reunião partidária. Tava uma confusão lá. Quando eu fui contestar alguma coisa, você é briguenta. Eu falei, nossa. Não, por exemplo, só para você ter uma ideia, chegou um dia... uma pessoa chegou para me conhecer, que não me conhecia, e ela falou assim, eu te acompanho e você é bem briguenta, né? Eu falei assim, não sou briguenta. Eu, na verdade, eu defendo uma pauta, e aí eu vou defender a unhas e dentes. Porque sempre as pessoas, quando nos aveem fazendo a contestação, fazendo a defesa de uma pauta, é tida como briguenta. Aí, se for isso, não somos briguenta mesmo. Se é assim que eles entendem, somos briguentas e vamos continuar brigando, porque esse é o jargão deles, então nós vamos continuar brigando e nós vamos brigar muito, porque a gente quer até... que nós tenhamos uma mulher sofrendo alguma violência, nós vamos estar botando a boca no trombone. E, se for preciso, gritar mesmo. Às vezes, nós precisamos gritar para que sejamos ouvidas. Com relação à CPI, tiveram 2 CPI nesta legislatura, né? Nós tivemos a CPI da merenda escolar, que ela já encerrou o seu trabalho, e nós estamos aí na conclusão da CPI do SEMAI. E aí, meio que caiu aí... Essa responsabilidade foi atribuída a mim, essa responsabilidade de ser a presidenta. Lá nós temos mais outros 2 vereadores, que são os vereadores Anilton Rissato, que é o relator, e o vereador Tiago Ribeiro, que é o membro. Nós temos tido uma boa relação, nós temos construído um bom trabalho, aí esses 3 vereadores, mas é uma tarefa... Carol, de grande complexidade. Imagino. E de grande envergadura. E está colocado para nós esse desafio. E é uma tarefa que a sociedade está esperando muito de vocês. Está esperando muito. As pessoas têm ouvido muitos depoimentos de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, nós precisamos fazer com que esse nosso trabalho seja concluído da melhor forma possível, porque tem muitos problemas e nós estamos lidando com um segmento que é de muito dinheiro. Envolve muito dinheiro, né? Muito dinheiro e um espaço também que é de homens. Então, a gente está lidando com esse momento. A presidenta tem um papel de buscar fazer toda a mediação de construção, de fazer com que nós busquemos elucidar as possíveis irregularidades que estão postas. Muitas delas, acho que a imprensa tem divulgado. Né? Tá sendo fácil a imprensa divulgar, Rai? A imprensa tem dado um apoio, mas a gente já percebeu que já tem agora uma ofensiva, né, principalmente da empresa público-privada. Então, tem essa empresa que a ela foi dada a concessão de toda a gestão do... Essa concessão está há quantos anos, Rai? Está desde 2012, então agora já faz... Né, vai fazer 10 anos agora, em junho de 2022. São 10 anos, mas são de 30 anos. E tem vários problemas, né, que a gente tem detectado, e aí já tem uma ofensiva publicitária, com matérias, como sendo uma empresa de grande referência nacional. Ou seja, e relevância para Piracicaba. Isso. Rai, e você percebe já tem alguns pontos que você pode citar para nós que há sim necessidade de que seja melhorado o serviço, há sim um abuso no contrato, há sim uma falha de falta de investimento na estrutura. Você já consegue delimitar algumas linhas para nós? Eu acho melhor a gente não apontar esse caminho já, antecipar. Porque eu acho que daí, como eu não estou aqui em nome da CPI, e aí eu acho que não, até do ponto de vista ético, né, a gente manter, né?
ainda não divulgar pelo menos aquilo que a gente tem detectado. O resultado dessa CPI, eu garanto já para você, Rai, que vai ser um dos fatores determinantes para a eleição de 2024. Por quê? Depois que você passar o relatório e a gente já tiver um caminho analisado por vocês, e a gente perceber que não foi direcionado, foi conivente, ou houve uma ruptura brusca que prejudicou a população piracicabana, eu acho que isso vai vir para o debate das eleições de 2024 com muita força. Eu acredito que sim. Eu acho que a CPI do SEMAI colocou no cenário, embora tenha tido 2 outras comissões de estudos sobre a questão do SEMAI, mas a CPI ela tem um papel diferente da comissão de estudo, né? Ela tem outros poderes. E nós estamos levantando várias questões aí, e acho que um ponto que acho que não vai comprometer, que já está bastante publicizado, é a questão da fiscalização. De perdas? A fiscalização não tem fiscalização do contrato. Então, acho que esse é um problema sério, né? Assim, é uma fiscalização que ela não exerce o seu papel de fiscalizador e aquilo que cabe à fiscalização. Então, assim, eu acho que esse é um ponto frágil nessa parceria público-privado. E, inclusive, o ex-presidente, que é o que esteve, foi o antepenúltimo que nós ouvimos, falou, mas parceria é parceria, mas é uma parceria a um custo bem alto, né? Ou a municipalidade, os munícipes pagam um preço bem caro por essa parceria. Não é uma parceria que eu faço com a Carol, que eu faço com a André, que eu faço com a Fátima, que é de troca. Na verdade, a concessão da gestão da coleta e do tratamento do esgoto tem um custo altíssimo para os munícipes, portanto, a fiscalização é um fator determinante para que seja, de fato, levado a efeito o cumprimento do contrato. Vocês estão indo em campo também, né, Rai? Fazendo averiguações, produzindo provas, né? Sim, nós temos uma grande produção de lançamento de esgoto a céu aberto. E, então, esse é um ponto bastante crítico dentro desse contrato, né? Porque há um contrato que foi feito, que é para tratar 100%, fazer tratamento do 100% do coletado. E, pelo que nós temos visto, nós não temos... Quantos por cento é coletado hoje, na sua opinião? Então... Pelos dados, pelas informações, é coletado 99%, quase 100%. Mas o que nós temos visto de esgoto lançado nos mananciais nossos é imenso. Mas isso não está no contrato? Então, esse é um ponto que a gente precisa verificar. Porque o contrato ele é feito para... Um período, uma coleta de um percentual, isso ampliou ao longo do tempo, mas quando a gente vai lá na Ponte do Mirante e que a gente vê o lançamento de um volume imenso de esgoto do rio Itapeva, no rio Corumbataí, aliás, no rio Piracicaba, aquilo é de longa data. Então, isso é uma questão que a gente vai precisar ter um óculos, né, uma lente bem possante aí para que nós possamos verificar essa questão. Porque, assim, para nós, esse é um ponto bastante crítico para que nós possamos apurar o que foi contratado e o que está dentro desse contrato e o que está fora desse contrato. E como que a gente vai fazer Rai, durante a campanha de 2020, nós debatíamos um assunto, foi o próprio Igor, que é uma das pessoas que ampara você tecnicamente lá no seu gabinete, ele me dizia que atualmente onde é o elevador panorâmico ali, uma área de muita visitação, um ponto turístico da nossa cidade, naquele local é despejado esgoto in natura. Isso. E ele me disse, Carol, a medição do esgoto jogado lá, ela atinge o nível 5, que é um nível comparado ao rio Tietê.
O volume nós tivemos lá, o Igor é um companheiro que tem dado um grande apoio lá a nós, assim também como eu preciso também reconhecer o trabalho e o apoio que tem sido dado pelo Magazine, ele também tem dado um grande apoio. Tem outras pessoas que eu vou assim, me pedir a permissão de eu não citar o nome, porque eu não tenho autorização para citar o nome. Mas acho que a gente tem tido esse apoio, porque sozinhos nós não conseguiríamos fazer todo o trabalho que nós estamos fazendo. E a sociedade tem dado esse apoio. Tem várias pessoas que têm nos apoiado, dado esse apoio para que a gente possa levar a efeito essa grande tarefa que nos foi atribuída. E a gente está numa fase, amanhã nós vamos ouvir a empresa Mirante, acho que tem uma grande expectativa na oitiva da empresa, e aí depois, a semana que vem, nós vamos estar ouvindo o presidente do SEMAI. Aí nós encerramos as oitivas, a não ser que tenha um caso ou outro, e aí nós nos debruçarmos para a gente fazer o relatório, porque em maio a gente tem que ter o relatório e fazer a apresentação desse relatório. E tem muita coisa a ser analisada. E aí a gente está, inclusive, também contando com apoio interno da Câmara. Tanto o legislativo... Há um apoio interno? Tem um grande apoio. O presidente tem dado apoio, o presidente Gilmar Rota. Nós temos apoio do legislativo, lá também da Procuradoria Jurídica, e servidores, inclusive, que não são de outras áreas, né? E até assessores especiais têm colaborado conosco, que nós vamos precisar disso. Nós sozinhos, Carol, não somos capazes de dar conta dessa tarefa. O Rai, tem mais CPI que está na iminência de ser instituída na Câmara? Tem algumas discussões feitas, por exemplo, a CPI assim, tem um questionamento sobre a questão do lixo, a empresa ambiental, né, tem alguns questionamentos, e há pelo menos tem algumas falas dizendo que deveria abrir uma CPI aí para apurar possíveis irregularidades também relacionadas ao lixo, mas por hora não tem ainda nada efetivo. Nada efetivo. Estamos rumando para as considerações finais, Rai. Eu quero agradecer, acompanho o seu trabalho, quero agradecer a sua presença aqui, a generosidade de você abrir uma brechinha. Eu sei que você estava lá na prefeitura, está acompanhando diariamente a manifestação dos servidores públicos, né, Rai? Estamos. É uma greve exitosa, tem uma adesão, acho que nós temos uma adesão, assim, tranquilamente dizer, de 80%, só está mesmo... Você fez parte da mesa de negociação também, fizemos, né? Na segunda-feira nós fizemos parte de uma conversa, que aquilo não foi negociação, porque houve uma tentativa de deputados, né? Tiveram 2 deputados presentes, e tinham alguns vereadores, o próprio sindicato, embora tivesse tido todo um diálogo na busca de uma abertura de diálogo com o Poder Executivo. O prefeito se negou a sentar na mesa para conversar com esse grupo de pessoas, e pelo menos as pessoas indicadas pelo governo para participar dessa conversa já veio com decisão pronta, fechada, sem a possibilidade de avançar em absoluto. É uma greve que tem uma grande adesão dos servidores, e o prefeito, na verdade, não pode ter a greve como uma quebra de braço e apostar no quanto pior, melhor. E aí, porque greve tem um prejuízo grande para a sociedade, porque a sociedade precisa do serviço público, né? Então, isso tem um peso grande, tem um custo altíssimo, e parece que o prefeito está apostando no quanto pior, melhor. Está judicializada a greve. Ontem saiu uma decisão do TJ,
dando, na verdade, ainda não foram citadas as partes, mas pelo menos a gente já tem conhecimento que a decisão é pelo retorno de 100% da categoria ao seu trabalho e uma multa bem salgada, que é de R$50 mil por dia, né? E nós estamos acompanhando e queremos buscar saídas, porque essa é uma saída, o prefeito abrir o diálogo, porque agora não tem ganhadores e perdedores. Nós precisamos ter o ganha-ganha. A negociação é um ganho. E ceder, e assim, o prefeito, como ele, a reivindicação que foi acatada, que é a reposição salarial, foi acatada pelo prefeito. Todavia, ele acatou, mas ele dilui ao longo de 3 anos, vai até 2024. E as perdas, elas já são perdas. A gente está falando de perdas, a gente não está falando de ganho real. Portanto, assim, pelo menos o que a reivindicação dos servidores é que reduza essa reposição, o período que seja reposto num período menor e não tão a longo prazo. Mas que o prefeito está irredutível e o que nós entendemos é que o que ele alega que não tem como atender porque não tem recursos, e nós entendemos que tem recursos. Inclusive, foi feito um estudo pelo Diese, e o Diese aponta que o prefeito tem disponibilidade de atender um percentual de até 26%. Portanto, aquilo que o prefeito tem justificado para não atender às reivindicações feitas pelos servidores cai por terra com tudo que nós já temos falado e pelos dados que têm sido apontados. O Diese é um instituto que ele idôneo, e aí estão dados os índices, né, e as condições do prefeito atender essa reivindicação. Então, a gente está apelando para que o senhor prefeito paute pelo bom senso. Pautar pelo bom senso. Nesse momento, não é uma questão pessoal, né? Não é uma greve contra o prefeito. É uma greve que está reivindicando uma reposição salarial, um direito dos servidores. É uma questão, além da legalidade, ela é legítima e é uma reivindicação justa. Portanto, o senhor prefeito, que é quem tem o poder da caneta, possa atender essa reivindicação. E nós estamos deixando aqui em alto e bom senso, em alto e bom som, apoiamos a greve. Estamos, inclusive, que a população apoie a reivindicação desses servidores, que é justa. Os servidores estão com sua autoestima abalada, porque tem sido desvalorizado, humilhado ao longo do tempo. Então, tem uma reivindicação que é econômica, mas também tem uma reivindicação que é moral, que é o respeito, acolhimento, o acolhimento. Então, que o senhor prefeito olhe para isso. Porque um servidor com a sua autoestima elevada, nossa, mãe, ele faz o possível e o impossível. E até já tem feito isso, porque haja visto o que aconteceu na pandemia. Sim. Esses trabalhadores, as trabalhadoras, o que fizeram para dar conta do tamanho do enfrentamento, né? E colocando as suas próprias vidas. Então, acho que assim, é muito mais vontade política por parte do senhor prefeito e também sensibilidade, humanismo. A gente tem que trabalhar com a questão do humanismo. Rai, eu queria encaminhar para as considerações finais. Agora eu quero dar um toquinho para quebrar toda essa formalidade, essa seriedade. Eu queria que você falasse uma pessoa que te inspira e deixasse uma frase para quem está acompanhando a gente. Uma frase que te motiva, uma frase que te guia. Eu acho que dá um temperinho na nossa conversa. Uma pessoa que me inspira neste momento, ela é a Dilma. A Dilma é uma pessoa que me inspira pela sua força, pela sua coragem, pela sua resistência. Eu acho que é uma pessoa que até me emociona por tudo que ela passou, e ela é a sua altivez e a sua
forma de lidar com tantas injustiças que tem sofrido desde a sua juventude, né? Então, para mim, é uma pessoa que me inspira muito. E uma frase que eu tenho como lema: desistir jamais. Para mim, a fraqueza não tem no meu vocabulário. Assim, tem a força, a resistência e a coragem de estar nessa luta. É um sentimento mesmo de coragem. Obrigada. Eu quero dizer para vocês que estão acompanhando que eu acho que tudo na vida é uma troca. E quando eu trago uma pessoa como a Rai aqui, eu saio mais feliz, mais motivada, e eu espero que tenha refletido para vocês aí que estão acompanhando a entrevista. A gente está abrindo o canal, a Rai generosamente abriu um espacinho na agenda, compreendeu a necessidade da gente debater, e eu quero trazer mais mulheres aqui, mais histórias de superação, de resistência. Acompanhe a gente pelo canal, se inscreva. Eu vou compartilhar essa entrevista e ela vai ficar guardadinha aí para que sempre que vocês puderem, vocês possam voltar, pausar, ouvir com mais tranquilidade. Estamos para a história, estamos na internet. Parabéns pela sua atuação, Rai. Conte comigo no que eu puder. Pode me chamar para o que eu puder. Parabéns. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, Carol. Obrigada por nos recepcionar aqui. Ter esse diálogo, né, tão legal, tão gostoso aqui, falando de coisas tão complexas e de enfrentamentos, mas e nos colocar também à sua disposição, Carol. Nos procure. E nós estamos lá de portas abertas. O nosso mandato é um mandato que está de portas abertas para as nossas pautas e para todas as lutas sociais. Então, muito obrigada a todas vocês e todos vocês que estão aí nos ouvindo. Muito obrigada. Obrigada, André, que está aqui com a gente, do espaço. Obrigada, Fátima. Obrigada, parabéns pelo André, pelo jornal, pela estrutura, André. Obrigada a vocês que estão acompanhando a gente aqui.